Bom dia, terça-feira, 24 de junho, dia de São João. Aí, para quem é de festa, hoje é um dia legal, dia de fogueira. E olha que aqui em São Paulo tá um frio, até que uma fogueira não vai mal, não. Mas, gente, o que temos hoje? A Lua continua transitando em Gêmeos e fora de curso, e a gente sabe que a condição fora de curso não é adequada para início de atividades, grandes coisas, né? Grandes movimentos, mudanças, investimentos, não é legal. E o clima ele fica um pouco movimentado. Eu diria assim, ele não tem uma tendência irritada, muito irritada como ontem, porque assim, ontem a gente ainda teve um resquício da quadratura com Marte, né, da Lua com Marte. Hoje não, ela tá completamente fora de curso. E em Gêmeos. Agora, Gêmeos é um signo mutável, é um signo do ar com calor e umidade, então é uma tendência muito oscilante do humor, assim, imprevisível e assim, irreverente. Fica presente, tanto no sentido de notícias e tal, como no ambiente mais próximo. E com isso a gente tem um pouquinho de dificuldade para manutenção de assuntos, pensando em rotina mesmo, pensando em atividades do dia a dia. O dia já vai ficar um pouquinho mais difícil para manter o passo, né? Então eu recomendo hoje você ter as suas atividades mais leves, se for possível, tá? Porque para atividades, por exemplo, de muita complexidade, de um nível muito técnico, já não é um dia muito legal. Ou de muita burocracia também, né? Essas coisas incomuns, essas coisas diferentes, elas ficam sujeitas aí no clima. Mas não me parece ser um clima de tensão. Agora, é fim de ciclo, a Lua já tá bem no finalzinho da fase minguante, ela vai ingressar em Câncer amanhã e amanhã mesmo a gente já tem a fase nova, iniciando um novo ciclo. E essas duas condições, Lua fora de curso, final de ciclo lunar, acabam não sendo mesmo muito interessante para lançamentos, por exemplo, né? Inícios de negócio que tem essa relação com lançamentos, novos projetos, por exemplo, já não é muito interessante, né? Acrescentam aí duas debilidades aí importantes. Bom, mas o que acontece é que hoje o Sol chega ao mesmo grau de Júpiter ali em torno do meio-dia e 17. E essa é uma condição que coloca Júpiter em bastante evidência em condições boas de posição por signo. Na astrologia eletiva, na astrologia mágica, se recomenda que quando as condições do céu não são muito boas, se coloque Júpiter na carta no momento que ele fique em conjunção com algum dos ângulos, ou com o ascendente, principalmente o ascendente, o meio do céu, né? Porque Júpiter é um astro diurno, então, é na classificação das seitas, né? Então, se ele estiver em conjunção com o ascendente, com o meio do céu, são condições favoráveis, que é o que acontece hoje. Ele vai estar em conjunção com o meio do céu e ele se beneficia dessa condição do Sol e fica casime, exaltado. Então, ali em torno do meio-dia 17 é um momentinho de janela, é chave ali, né? Uma aberturinha assim de um portalzinho facilitador que pode ser interessante aí para os assuntos relacionados à pacificação, prosperidade, indulgência de maneira geral, assuntos humanitários, por exemplo, os temas relacionados à espiritualidade, religião, esse campo beneficente todo fica mais interessante. E então a gente tem uma janelinha só, tá? Porque aí depois o que acontece? O Sol vai se afastando de Júpiter, ele fica combusto de novo, até ele vai se afastando gradualmente de Júpiter, então Júpiter ainda tá invisível, bem invisível no céu. E daqui lá pro começo de julho ele já começa a ser visível. E aí é bom porque Júpiter entra na ascensão heliacal, mudando de fase para uma fase que ele tem facilidade, aí que é a fase oriental, ele fica melhor oriental. E aí sim, aí a gente começa a ter um quadro mais benéfico do Júpiter em Câncer. Ainda não super favorável, porque vamos ter ainda o Saturno em Áries, né? Até setembro. Mas ele começa a melhorar um pouco, né? Pensando no poder aí de realização, ele já fica bem melhor quando ele sai ali dos raios do Sol, tá, gente? Então, é isso aí que a gente tem para hoje, né? Uma janelinha de oportunidade ali em torno do meio-dia 17, mas o restante do dia é um pouco disperso, meio desconectado, meio soltão, assim, até para a produtividade não é muito bom. É interessante se você está naquele momento da vida, assim, mais solto mesmo, para buscar elementos diferentes, assim, sabe? Sem muito aprofundamento, pode ser interessante para isso. Agora, geralmente Gêmeos, ele é tem um clima animado, né? Então, um dia hoje ele, apesar de não ser muito concentrado, de ter um pouco dessa dispersão, ele flui para coisas leves, né, de alguma forma, tá bom? Bom, é isso que temos para hoje, amanhã eu volto, também tem um monte de coisa, né, porque aí a Lua vai ingressar em Câncer, vai chegar a quadratura com Saturno, conjunção com Júpiter, conjunção com Sol, sextil com Marte, tem um monte de coisa amanhã. Então eu volto amanhã e a gente conversa mais. Uma ótima terça para vocês, até amanhã.